Voltando então com o Esporte na TV desta segunda-feira, né? O pessoal, olha, né? Espera que estivesse aqui o Valdir. O Valdir tá ali, ó, tá prontinho, mais uns dias tá de volta, né? Tá se recuperando legal. Ou então o Daniel Santos, né? Mas daí liga a TV e dá de cara com esse gordinho aqui, né? Vamos juntos então nessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui também no Esporte na TV e na quinta-feira. Quarta e sexta é com o grande Daniel Santos. No primeiro bloco falamos bastante hein, do anilado, né? A situação de ter sido desclassificado da Série D do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Grêmio ontem à tarde na Arena, 16 horas, venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0. Olha, faziam alguns jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro que o Grêmio não marcava nem gol na Arena. Impressionante, né? Depois daqueles vitórias de 5 ali, o 5-0 no Cerro Porteño na Libertadores e o 5-1 no Santos pelo Brasileirão, parecia que o Grêmio ia continuar nessa batida, assim, né? E de repente veio o Grenal, 0-0, veio o Fluminense 0-0, o Grêmio perdeu o ponto contra o Paraná, que é um dos lanternas. Tudo bem que o jogo era fora de casa, mas igual, né? Desempenho fraco, mesmo aquela vitória contra o Ceará lá em Fortaleza não foi tudo isso. A vitória contra o Bahia, o Grêmio teve que se segurar ali para garantir o resultado. E aí ontem se espera. Bom, teve a derrota para o Palmeiras no meio da semana passada, mas aí eu considero que é um confronto igual, digamos, né? De dois grandes aí que tudo pode ocorrer. Mas ontem se esperava, bom, contra o América Mineiro, em casa, o Grêmio está precisando, vai jogar bem, vai se recuperar. Olha, jogar bem até ali, né? O Grêmio ficou no meio termo, porque teve algumas chances realmente de gol. O Everton foi o grande destaque, fez excelentes jogadas. O Cícero no meio parece que finalmente encontrou a posição dele, né? Ali ao lado do Arthur, ou quem sabe quando o Arthur sair vai ter o Maicon e o Cícero juntos. Enfim, mas é naquela posição, não adianta inventar o Cícero de falso 9, de armador lá, camisa 10, que ele não já mostrou que não se dá bem, né? O negócio dele é jogar ali naquela função vindo de trás. E só que faltou o Luan, novamente, não conseguiu ter um bom desempenho. O América atacou pouco, né? Agrediu pouco o Grêmio. Teve um grande lance que foi a cabeçada já no final do jogo do Rafael Moura, que a defesa do Grêmio falhou, mas praticamente o único lance da partida. Teve um outro chute, mas o principal foi esse, né? Essa cabeçada do Rafael Moura na defesa do Groy. Só que faltaram algumas peças do Grêmio mais uma vez funcionar. O garoto Lima, Cleison, que tem substituído o Ramiro, aí, até pela ausência do Alisson também. Toda vez que o Ramiro não pode jogar, infelizmente, poxa, o garoto até agora não consegue ter o desempenho que mostrou no Ceará, por exemplo, né? Quando foi emprestado ano passado, ajudou o Ceará a chegar à primeira divisão. E o próprio André na frente não está desempenhando. Quando o Tassiano entrou na segunda etapa no lugar do Lima, e depois na sequência o Jael no lugar do André, mesmo o Grêmio já estando vencendo desde o primeiro tempo de 1-0, o Grêmio melhorou na partida. O Grêmio conseguiu mais chances de gol, podia ter ampliado o placar, conseguiu uma melhor movimentação, conseguiu agredir mais a equipe do América Mineiro. Conseguiu a recuperação, era o principal. Acho que nesse primeiro momento, a ideia do Renato, ele vinha falando isso desde o início do campeonato, era até a parada da Copa estar no G4 ou muito próximo ali aos líderes, e nesse momento o Grêmio é o quarto colocado, né? Ainda, claro, tem a rodada da quarta-feira para definir essa situação antes da Copa do Mundo, mas o desempenho do Grêmio nesse último mês, pelo menos, caiu bastante. O Luan, a gente falava ontem na transmissão, parece que sentiu, não sei se é algo psicológico, enfim, porque principalmente depois da não convocação para a seleção brasileira, para a Copa da Rússia, o Luan, nossa, o desempenho dele despencou, né? Então o Grêmio vai ter esse período, acho que vai ser importante. Alguns falavam, quando o Grêmio estava naquela batida, né, de grandes resultados, grandes vitórias e até goleadas, que a parada da Copa vai ser ruim para o Grêmio. Pelo contrário, acho que agora vai ser boa, porque o Grêmio vai ter a possibilidade de recuperar os jogadores lesionados, né? O próprio Maicon segue fora, o Alisson é um jogador importante no grupo, o Michel está fora, tem a situação do Jailson, se vai ir ou não para o Santos, está para ser definido nos próximos dias, mas caso o Grêmio precise também trazer alguns reforços, vai ter esse tempo. E mais do que isso, trabalhar, né? Vai ter tempo para trabalhar, recuperando. O Douglas tende a voltar nessa parada da Copa do Mundo em alguns amistosos, está há muito tempo, né? Mais de um ano parado. Então são jogadores importantes que vão retornar ao elenco tricolor e também a mecânica de jogo, né? O Renato vai ter esse tempo para trabalhar. Acho que é por aí, né? Acho que vai ser bom para o Grêmio
parar para tentar recuperar aquele ritmo que vinha tendo a questão de um mês e pouco atrás. Né? Sempre se falava, né, Jairo, da questão de o Grêmio ter um bom time, mas não ter um bom elenco. Mas a partir disso ele começou a entrar peças que se encaixavam muito bem com aquele time que estava fechado, mas aí começaram a vir lesões, como você fala, jogadores sentindo lesões, jogadores importantes. Jeromel saiu agora. O Jeromel está na Copa. Arthur voltando. Então, eu acho que esses resultados... O Grêmio, num certo momento, agora nos últimos tempos, ele não teve o Jeromel, que já tinha sido convocado. Não, acho que foram 1 ou 2 rodadas. Não, tinha o Everton, que estava voltando. Sim. Né, voltou um pouquinho antes do Arthur. E o Arthur, que só voltou agora na última quarta-feira. Poxa, 3 jogadores fundamentais na equipe, né? E o Maicon a meia boca, tanto que parou agora para tentar se recondicionar de novo, né? Recuperar uma fadiga muscular. O Luan, nessa situação de não ter sido convocado, caiu o desempenho também. Então, essa parada vai ser importante para o Grêmio para recuperar esses titulares, sem dúvida nenhuma, mas também o elenco, né? Jogadores como o Alisson, Michel, que seguem lesionados. O próprio Douglas, a gente não sabe como é que vai voltar. Talvez não dê para se esperar tanto do Douglas pela idade e pelo tempo que ele está parado. Né? 1 ano e 3 meses aí que o Douglas está fora do time do Grêmio. Mas, de qualquer forma, são jogadores importantes que para o pós-Copa estarão liberados para jogar. Eu acho que esses resultados negativos, de alguma maneira, passam pelo Jeromel, porque, querendo ou não, a ausência do Jeromel ali faz com que os outros times venham para cima do Grêmio. Né? O Jeromel ali dá mais uma certa segurança. É claro que o Kahneman ontem também jogou bem. O famoso impõe respeito. Né? O Jeromel impõe respeito. Ele e o Kahneman juntos é impressionante. Agora, sem o Jeromel, os adversários... o Jeromel saiu, foi para a seleção brasileira, está desfalcando o Grêmio. A gente tem que ir para cima. E até acho que os times fazem o correto em ir para cima do Bressan, porque realmente ele é um jogador muito abaixo do Jeromel. Né? E outro setor que o Grêmio tem que olhar com carinho, né? E eu sei que a direção, pelo menos conversando com o presidente Romildo, tem essa ideia, é a lateral direita. Porque o Léo Moura, qualidade técnica não se discute, né? Tá com 38, 39 anos e continua, né, cada vez melhor. O Léo Moura na questão técnica. Mas a questão física a gente está vendo. Ele joga 2, 3 jogos e já tem que ficar 1 ou 2 parado para recuperar aí de novo. Ele jogou ontem, vai jogar quarta. Se o Grêmio tivesse jogo domingo, creio que o Léo Moura já seria poupado de novo. Então não consegue dar aquela sequência e mais do que isso, a dinâmica que o Grêmio passou a implantar, né? Com a velocidade, aquela passagem do Edilson, o próprio Ramiro, quando faz a lateral direita ali, dá uma dinâmica melhor, uma maior velocidade ao ataque gremista. Então, e as reposições, infelizmente, né? O Madison e o Léo Gomes até agora não mostraram o que vieram. E o outro lado, a lateral esquerda, o Cortez está dando resultado desde o ano passado, mas é só ele, né? Ele vai estourar uma hora, porque o Cortez não tem substituto. O Marcelo Oliveira, quando joga, e são poucas vezes, não consegue ter desempenho nenhum. Desde 2016, o Marcelo Oliveira não conseguiu mais ter o mesmo desempenho que algumas vezes apresentou naquela Copa do Brasil, onde o Grêmio foi campeão em 2016. E, mais do que isso, ele não tem nenhum outro substituto. Então acaba sempre o Cortez, o Grêmio jogando com time reserva, titular, misto, o Cortez está presente e uma hora isso estoura. É um time com uma idade alta, né? Exatamente. Eu acho que o que mais preocupa ainda é o ano de 2019, porque se a gente pensar que jogadores como Everton pode ser vendido, Arthur, Luan, jogadores do time titular, que são peças super importantes para dar essa qualidade que o Grêmio tem. Um jogador como o Jeromel, por mais que tenha mais de 30 anos, ele é totalmente um jogador de qualidade para voltar para uma Europa, para ir para uma China, para fazer seu pé de meia, já é um jogador mais velho. Então, eu acho que além dessas tantas preocupações que a gente citou aqui, eu acho que a preocupação maior ainda é 2019. Eu acho que o torcedor está bastante preocupado. E você pegou um detalhe importante, não só para 2019, o Cleison, mas para a parada da Copa. Porque se fala que o Barcelona vai fazer uma investida ainda maior, né? Porque ele já tem a preferência de compra, enfim, né? Que já negociou no início do ano, com a ideia de levar o Arthur somente ao final da temporada. É a pretensão do presidente Romildo, a pretensão do Grêmio. Mas se fala que o Barcelona vai fazer um investimento para agora, na parada da Copa, já levar o Arthur. O Everton, segundo informações, tem proposta, ou vai chegar a proposta forte agora no meio do ano, e tem também a situação do Luan, que sempre é uma incógnita aí nos últimos tempos, né? Se o Luan continua, se sai, enfim.
Pô, se daqui a pouco o Grêmio perde de Arthur, perde Everton e, né, daqui a pouco perde o Luan ou um outro jogador, já é um outro Grêmio no pós-Copa, né? E isso não vai acontecer só com o Grêmio, né? Tem várias equipes. Então é importante esse meio de ano agora, essa parada para a Copa também para isso. Além da questão de lesionados, recuperar ritmo de jogo, ritmo de equipe, mas também para ver quem é que vai chegar, quem é que vai sair, para se saber como, né, as equipes estarão depois da Copa, aí, depois do mês de julho, como é que vai ter esse rendimento, como é que irão formar esses elencos. E aí, já passando para o Internacional, vale para o Inter também, né? Porque se fala aí numa possibilidade do Cuesta, que vem tendo um grande desempenho também, sair para o Boca Juniors. Segundo informações, o Boca estaria interessado. Semana passada teve mais uma vez uma informação que novamente a China vai fazer uma proposta pelo Potker. Ou seja, são jogadores. O próprio do Alessandro tem que ver como é que o Odair está pensando esse aproveitamento dele daqui para frente, né? Porque o Inter parece que se encaixou sem o do Alessandro. E até quando vai? E até quando também. Então, tudo isso também tem que ser pesado, né, nessa sequência de ano. E aí, já falando de Inter, um grande resultado ontem, a vitória de 2-1 sobre o Santos. Né? Grande resultado. Até no momento em que o Santos vai muito bem com o menino Rodrigo, né? O Gabriel parece que voltando a ter um bom futebol, até o torcedor vaiou ele, o técnico Jair Ventura, né, na saída, que parece não estar fazendo um bom trabalho, mas aí é bastante questionável. Já o Santos está na Libertadores, está na Copa do Brasil e é criticado, né, vaiado. Que ele está ali na beira da zona de rebaixamento, mas eu acho que não é uma situação que o Santos vai permanecer. Né? Aí o torcedor pega o Internacional, pensa, vai ser fácil, mas eles não acompanham o Inter daqui. O Inter está muito bem, então que bom, é uma vitória importante para dar moral. Eu acho que o torcedor está vendo, cada vitória é 3 pontos a mais longe da zona do rebaixamento. Né? Sem dúvida. Mas acredito que o Inter é um grande candidato, forte, para uma vaga na Libertadores. E um detalhe importantíssimo, né, Cleison? A gente já está encaminhando o final do programa, mas o Internacional é uma das poucas equipes, das principais, né, que, lógico, do Campeonato Brasileiro, junto com o São Paulo, Atlético Mineiro, que terão somente uma competição no pós-Copa. Porque Grêmio, Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, todas têm 3 competições. Pelo menos, no mínimo, mais uma fase, né, com 3 competições. O mês de agosto eu tenho falado que para o Grêmio e para as outras equipes envolvidas em Copa do Brasil e Libertadores pode ser um grande mês, né, terminar lá 31 de agosto com o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores e se mantendo ali próximo aos líderes ou na parte de cima da tabela do Brasileirão. Ou então, mês trágico, né? Eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e mal no Brasileiro. Mas ao Internacional é só brasileiro. E isso eu acho que vai fazer diferença. E tanto que ele já pegou grandes equipes, né? Também já pegou isso, praticamente todos os grandes. Dos 10 primeiros, eu acho que só falta uma equipe, se eu não tenho enganado. Ou seja, lá no final, quando ele voltar no segundo turno, ele vai pegar grandes que precisam poupar os jogadores ou que foram eliminados e estão fragilizados. Então é muito bom pro Inter. Tá certo. Cleison, valeu, né? Um prazer. Até a próxima. Até a próxima. O Esporte na TV fica por aqui. Voltamos amanhã, 19h30.